Fala Brasil! Dá uma olhadinha, ó. Minhas mãos não estão no teclado e nem no mouse. Quem está trabalhando para mim é o Tiny Task. Acho que você já viu um videozinho curto aqui no canal. Então, se liga nesse vídeo que eu vou contar como que esse aplicativo funciona para facilitar o seu dia. Olha aí! Então, galera, o programinha esse aqui, ele é bem simples, é o Tiny Task. O que que ele faz? Ele pega ações mecânicas e replica na sua tela. Ou seja, ele não tem poder de inteligência artificial para ler dados, entender o que está acontecendo. Ele só copia ações mecânicas. Pode ser útil, depende muito do que você precisa fazer e como seus dados estão dispostos. E eu vou montar aqui um exemplo para vocês e vou mostrar. Então, fechar esse Word da abertura do vídeo aqui, não vamos salvar. Eu tenho dois exemplos aqui, deixa eu abrir já para mostrar a vocês. Então, nesse exemplo, o que eu quero fazer? Eu tenho alguns dados em Excel que eu vou ter que trazer para o Word. É possível fazer de várias maneiras isso, tá? Existem algumas APIs específicas, mas eu vou demonstrar como que eu poderia fazer através do TinyTask. Então, digamos que eu precisasse fazer uma declaração de três pessoas diferentes, onde aqui estariam os dados dela, e eu teria que inserir aqui. É um trabalho mecânico, copia e cola. Eu vou trocar aqui onde está em amarelo. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu preciso gravar o que o TinyTask tem que fazer. Então, de todo modo, esse arquivo aqui eu já vou fechar. Eu abri só para mostrar ele para vocês. Esse Excel eu vou deixar em aberto, porque numa repetição de arquivos ele estaria aberto, né? Vocês vão entender um pouquinho melhor aqui agora. Qual que é o primeiro passo? Vou dar o comando para gravar. É o REC, ou eu posso vir aqui no perfis e escolher uma tecla F8, F12, ou essa, Ctrl Shift Alt mais R. Então, eu vou começar gravando. Eu vou abrir este arquivo em Excel. Eu vou pegar essa linha 2, que eu deixei em branco propositalmente, você vai entender por que no final do vídeo, e vou excluir ela. A primeira coisa, eu quero o nome da pessoa, que nesse caso é o fulano de tal. Vou dar um Ctrl C e vou minimizar este arquivo de Excel. Agora eu vou dar dois cliques neste exemplo no Word. Vou esperar ele abrir. Vou vir na pasta Arquivo, salvar como. Vou escolher a minha área de trabalho e vou dar o nome ao arquivo, que vai ser o Ctrl V, que é o fulano de tal. Clicar em salvar. Por quê? Eu vou querer criar três documentos distintos. Cliquei com o xizinho e eu vou ter que descer agora até o final da página. Cliquei na barra lateral, trouxe até aqui e vou começar alterando pela cidade, dia, mês e ano. Sempre de baixo para cima, que daí não vai alterar o tamanho das tuas funções, tá? Então, primeira coisa que eu vou vir aqui, o dia. Dia é o dia 1. Ctrl C, alterei para o Word. Aonde está dia, Ctrl V. Espaço. Voltei para Excel. Mês de abril. Ctrl C. Vim para o Word. No mês, Ctrl V. Espaço novamente. Voltei para Excel. Ano 2023. Ctrl C. No Word, Ctrl V. É bem mecânico o que eu estou fazendo. Eu vou até fazer esta correção no texto para que ele corrija em todos. Pode ver que eu acrescentei espaço. Eu vou agora subir a barrinha lá no início e veja bem, ele faz cópias mecânicas. Voltei aqui e vou puxar o CPF agora. O CPF nessa coluna, copiei, Ctrl C, vou vir até aqui, vou selecionar a área do CPF aqui, Ctrl
V. Botei o Excel, será o RG. Ctrl C, vim para o Word, selecionei, Ctrl V. Voltei para o Excel. Meu Deus, Marcos, esqueci qual dado que é. Não tem problema, pode voltar aqui. Vai ser o estado. Estado, Ctrl C, estado, Ctrl V. Poderia ter feito com menos dados, sim, mas já fiz propositalmente bastante coisa para entender que seria um trabalho bem maçante fazer isso aqui um por um na mão, tá? Então, assim, é claro que existem maneiras diferentes, mas esse aplicativo ele atende bem a especificação a qual ela é feita. Só tem que se atentar que os dados sempre têm que estar no mesmo lugar e eu sempre tenho que colar no mesmo lugar, porque se estiverem diferentes, ele vai colar mecanicamente. Já falei isso lá no início do vídeo. Então ele colaria no lugar errado. E por último, o nome do fulano. Por que que eu sempre faço de trás para frente? Porque você pode ver que conforme eu insiro os dados aqui, ele vai alterando a disposição para frente. Então, ele alteraria de nome para nome. Agora, se eu vou fazendo de trás para frente, ele vai alterando e não tem problema. Por último, vou salvar, vou vir na pasta arquivo e ainda quero gerar um PDF. Vou dar um exportar, criar PDF, já vai puxar na área de trabalho e eu vou publicar. Não existe limite de tempo. Até hoje não realizei nenhuma operação que ele não pudesse fazer. Geralmente a gente atribui tarefas curtas para ele poder estar seguindo. Meu note deu uma travadinha, mas tudo bem. Recolhi ali. Tá aqui, é isso mesmo. Fechei. Posso fechar do fulano de tal. E aqui minimizei o Excel. E vou parar de gravar a minha ação que vai dar 4 minutos e 58. Qual que é a história agora? Eu posso pegar dentro das configurações dele e setar as velocidades de reprodução. E aí você tem que se ligar que se você tem alguma dependência de conexão com a internet, você não pode acelerar muito, porque senão ele pode não vencer receber os dados e acabar pulando a ação mecânica, tá? Ele vai fazer, mas não vai estar com a página carregada, por exemplo. Eu vou deixar na velocidade de uma vez, tranquilo. Você pode marcar o Continuous Playback e a gente vai olhar ele rodar agora. Então ele vai rodar continuamente, Continuous Playback, e eu vou dar um Play, porque a partir de agora as minhas mãos estão fora do mouse e do teclado. Lembra que eu falei de apagar a linha? Por que que apaga a linha? Esse fulano de tal, que é o que já foi feito, ele vai excluir. E a linha 3 vai assumir o lugar da linha 2, que é a linha que eu estava copiando informações anteriormente. Então, sempre que você for começar um ciclo no TinyTask que precise eh, copiar em linhas, assim, igual eu estou tratando aqui, deixa a linha 2 em branco, ou a linha um se for o caso, né? E a primeira ação é você apagar ela. Quando você começar a rodar, ele sempre vai apagar aquela linha e vai seguir. Ele já abriu o documento do Word e vamos ver ele replicando a ação. Ó. Minhas mãos estão fora do teclado. Eu vou até ficar mais longe aqui. Ele tem que estar salvando agora, dando um Ctrl V com o nome. Tá? Antes foi o fulano, agora é o ciclano. Exatamente. Aquela mensagem de erro que meu Office perdeu a ativação. Agora ele tem que rodar o documento lá embaixo. E veja que eu fiz bem devagar, para ir explicando para vocês como funcionaria, né? Como que é como que era o passo a passo. E ele tá rodando a princípio legal. Eu não vou acelerar o vídeo em si, porque eu quero que vocês vejam que ele vai repetir a mesma velocidade que eu tinha. E aqui é interessante, por que que nesse caso do dia mês e ano eu não comecei pelo ano lá no final? Porque como ele está alinhado à direita, né? Então sempre que eu mexer nos dados eles vão correr para a esquerda. Então eu sempre tenho que fazer
olhar qual que é o ponto de ancoragem no meu texto, digamos assim, o que não vai ter modificação, e sempre tratar para o outro lado. Agora sim, quando você estiver olhando isso que eu estou fazendo aqui, você tem que pensar que, para 3 nomes, igual estava aqui, talvez não seja muito interessante. Agora, pense se você precisa fazer 250 ou 300 documentos iguais a este. É um tempo muito grande que você ganha. Aquele espacinho que eu corrigi, lembra? Corrigiu aí também. Agora ele tem que pegar, ó, essa barrinha aí, ó, jogar lá para cima para a gente começar a copiar os dados. E eu vou deixar ele fazer toda a ação no tempo. Vai ficar um pouquinho longo esse vídeo aí, mas faz parte do modelo. E dá uma olhadinha que quando ele acabar, ele já vai iniciar novamente em looping. Então, pensa essa condição específica que eu criei aqui. Você tem que criar 250 arquivos como este. Você não precisa ficar digitando na frente do teu computador isso durante 1 hora, 2 horas. Você pode simplesmente colocar em looping isso e fazer um café, e fazer um lanche, você pode ir no banheiro. Claro que isso não vai eliminar a necessidade de você fazer a conferência, é a sua responsabilidade. Mas pense que bom, isso aqui está trabalhando, que ele vai de forma contínua, sempre no mesmo ritmo, sem interrupções, e você pode fazer outra coisa. Ah, Marcos, eu tenho uma rotina de que eu posso deixar trabalhando aqui e eu posso pegar meu WhatsApp para responder algum fornecedor, alguma pessoa que me chamou. Olha a produtividade que você pode ter no seu dia a dia. Você pode estar trabalhando em 2 lugares, em 2 frentes ao mesmo tempo, né, em 2 situações ao mesmo tempo, porque você não deixa de estar criando os arquivos, os documentos aqui que são necessários para a tua função, neste caso hipotético, e, por exemplo, respondendo o teu chefe de quando é a reunião que ele havia marcado para a semana que vem, que ele não lembra. Então, são várias opções assim de ganho de produtividade. Eu vou deixar também indicado para a gente olhar o videozinho que eu fiz sobre produtividade no Outlook. Se a gente aliar as 2 informações, tanto produtividade no Outlook quanto o Tiny Task, é excelente. Olha aqui o errinho que ele pegou. Quando copiou a primeira vez, ele pegou a linha errada. Ele pegou e comeu 2 vírgulas, ó. Então, assim, isso é aquela conferência que tem que fazer, voltar a colocar as vírgulas no documento final. Por isso que eu digo, eu faço em etapas, tá? Eu não colocaria gerar os arquivos e gerar os PDFs na sequência, foi só um exemplo hipotético para vocês. Eu coloco, confiro no primeiro arquivo se deu certo, nesse caso eu já validei que não deu, voltaria, gravaria novamente e ia conferir a execução. Se a execução foi 100%, aí é um abraço, pode deixar ele rodando eternamente. Nesse caso deu erro. O que deveria fazer? Volta, regrava, porque pode ser que eu peguei muito em cima da vírgula e na hora de dar o clique ele perdeu essa referência, então vem um pouquinho mais para a esquerda, que já resolveria, né? Mas tirando esses 2 detalhezinhos, a gravação já por ser a primeira e eu não treinei antes, foi de maneira correta. E agora ele vai fechar esse PDF, vai fechar o documento do Word, minimizar o Excel e vai reiniciar o ciclo. Dá uma olhadinha que ele está 1/0. Ele concluiu o ciclo 1 e agora já iniciou automaticamente o ciclo 2. Então, reiniciou toda a ação. Vai apagar a linha 2, a linha 3 vai acabar assumindo como linha 2, que é a geradora de dados, e a partir dali ele segue. Se você tinha 250 nomes, a partir de agora você tem 249 pendentes. Só aquele ajustezinho ali que ficou faltando, mas fora isso a ferramenta funciona dessa maneira. E para parar, Ctrl Shift Alt P, ou então você pega o mouse e clica no playzinho que está ali, que ele vai cessar. Se está gostando desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, clica no sininho para ativar as notificações, compartilha com o seu escritório, com as pessoas que trabalham contigo. Eu vou deixar o link de download desse Tiny Task aqui embaixo
na descrição do vídeo. Então, se está gostando, deixa o like, compartilhe com a sua turma que precisa saber disso. Um grande abraço, valeu e falou!